Olá pessoas, meu nome é Felipe Ojeda, bem-vindos ao canal aqui, Bitcoin Liberdade. Nesse vídeo eu vou comentar sobre a Cláudia Raia, a situação ali dos vibradores para filha, um negócio meio tacanho, e a defesa que o Peter Turguniev, né, do canal Visão Libertária, né, eu sempre falei que, como o nome do canal dele antigamente era Ancap SU, eu achava que a ironia estava no SU, né, que é o domínio da Rússia. Mas a ironia tava no ANCAP. Roda a vinheta. Bom, se você não sabe do que eu estou falando, meus parabéns. Eu tenho inveja do seu nível de desconexão das notícias mundanas. Eu juro que eu gostaria de estar no seu lugar neste momento, porque saber disso não é nem um pouco interessante, nem um pouco, de certa forma, até não é nem um pouco relevante. Mas a Cláudia Raia, uma atriz, de forma imbecil, não é? Até porque ela precisa chamar atenção, ela precisa ficar aparecendo, né? Pra justificar os milhões ali que ela recebe na Rouanet. Ela, em uma entrevista ali num podcast, se não me engano, ou um podcast ou um programa de TV, juro que eu não me importo com detalhes assim. Lá em Portugal, se não me engano, ela tá morando lá também. Ela disse que ela tem 17 vibradores. Oh. Nossa, como ela é desconstruída, né, irmão? Uma véia com 17 vibradores. E que quando a filha dela, e essa foi a parte grave da conversa, fez 12 anos, ela deu um vibrador pra filha dela e disse: Toma, vai se descobrir. É lógico que isso pegou muito mal. Além da imagem da mulher brasileira hipersexualizada, né, que a Anitta já fez o favor de reforçar ali fora, isso obviamente reforça ainda mais a imagem da mulher brasileira hipersexualizada. Mas começou-se uma discussão ali, o quanto seria moral isso. Teve pessoas comparando com. A pessoa pode se masturbar nessa idade, por que seria um problema a mãe entregar um vibrador pra filha? E. Bom, nada disso importa. Tá, tudo isso tá fora da bolha, eu tô cagando pros normes. Pessoas que não têm o mínimo do discernimento de enxergar as linhas da Matrix, elas nasceram pra se fuder, literalmente. Então, eu quero mais é que eles se explodam. Inclusive a Cláudia Raia e a filha dela, que já não é nem menor de idade. Talvez isso nem seja verdade, tá? Talvez ela tenha dito isso só pra se promover. Ela achou na hora que seria tipo um, nossa, agora eu vou desconstruir, derrubar estereótipos, eu vou lacrar e eu vou voltar pro Brasil, lançar uma peça e vai ser sucesso. Muitas vezes ela deve ter pensado nisso, em marketing, e nem pensou em repercussões negativas dessa fala imbecil, né? Porque de fato foi uma fala muito infeliz. Mesmo se for verdade, não havia por que expor a filha dessa forma. E eu já dou o argumento libertário porque que o ato de entregar um vibrador também não seria interessante, mas vamos lidar com a moral agora. Mesmo que fosse verdade, tá? Para que dizer isso assim pra todo mundo? Sabe? Imagina a sua filha, não sei quantos anos tem a filha dela agora, também não me importa, mas segundo disseram ali, ela já é maior de idade. Mas sei lá, imagina indo pra escola, os amigos falando: Ah, ó, sua mãe te deu um vibrador. E aí, passou o vibrador da sua mãe na Xana hoje? não é uma situação legal. Então, obviamente, ela criou uma situação que não é nada interessante ali, de exposição da intimidade de uma outra pessoa, que é a filha dela. E, e aí, assim, imediatamente, o Peter, que é o maior palpiteiro do movimento libertário, saiu em defesa dela. Disse que não tem problema, porque meninos nessa idade já se masturbam, então não tem problema uma menina se masturbar, se descobrir, não sei o que. Peter, você é um imbecil. Mas sabe qual é o problema? Se você fosse só um imbecil sozinho, tudo bem, você que se exploda. O problema é que você tem um canal gigante e muita gente acha que realmente você é libertário. E é aí que fode tudo. Porque aí mistura tudo. E já tem uma miscelânea ali, já tem um negócio assim, porque
A galera da equipe do Peter antiga já era muito leviana, era uma galera que leu muito pouco, leituras muito rasas ali, no máximo resumos ali de Hofbauer, Mises, resumos. E aí você junta com outra galera do libertarianismo mainstream, que é a galera do Hyde, que também é extremamente raso, tá? Então ficou ali só no Hayek, na parte mais superficial possível, né? Chegou até em Milton Friedman, que nem libertário é. Mas beleza, vamos passar então a ideia do porquê que tá tendo um problema na bolha libertária quanto a isso. Há muitos anos eu já tive esse problema nos grupos libertários ali no Facebook. Aqui no YouTube eu já fiz um vídeo falando sobre pedofilia e tudo mais. E o que acontece? As pessoas, elas tendem a simplificar o argumento, principalmente pessoas mais lógicas, pessoas mais de exatas, assim, elas transformam tudo em matemática. Então vira tudo uma continha simples. Corta o zero, igual, acabou. Consentimento dá igual, ok, segundo a ética. Segundo eles é assim que funciona. Só que o próprio Mises, quando ele deriva ali no Ação Humana, como que seria essa ética libertária, ele traz que o consentimento ele não é puramente uma aprovação daquela ação. Ele só é dado por uma pessoa capaz. E essa pessoa ela só tem capacidade em determinado grau de maturação. Então, com quantos anos você tem capacidade para consentir com, sei lá, uma venda de um imóvel? Bom, se imagina que uma maioridade ali entre 16 e 18 anos, tem países que estipulam em 21, mas são idades assim mais avançadas. É óbvio que com 4 anos você não tem idade para consentir com a venda do imóvel, porque você não tem capacidade de sopesar as consequências daquilo, você não tem capacidade de calcular o como aquilo pode impactar, se o negócio é bom, se o negócio é ruim, se você vai ter lucro, se você vai ter prejuízo. Você não tem capacidade, entenderam? Então, sem capacidade, não há consentimento. Decorem isso, anotem isso. Sem capacidade, não há consentimento. Sem capacidade, não há consentimento. E isso, inclusive, no justpositivismo, isso, inclusive, no direito brasileiro, é assim que funciona. Sem capacidade, não há consentimento. Se um banco fizer um empréstimo para uma criança de 8 anos, esse empréstimo é nulo, porque ela não tem capacidade. Uma criança de 12 anos também. O banco só vai poder fazer empréstimo aos 16 anos, que a lei brasileira diz que a criança é relativamente capaz, ou aos 18, quando ela se torna capaz de fato, ou se ela for emancipada. Né? Entre 16 e 18, ela pode ser emancipada, e aí ela se torna capaz de fato, ou abrindo empresa, ou casando, para várias coisas. Mas vamos lá. Então, a capacidade é um ponto muito importante que falta para esses levianos filhos da puta, que eles não entendem que a capacidade para consentir é muito importante. Ponto 2. Sendo a pessoa, a vítima, filha da agressora, vamos dizer assim, há vários elementos a mais. Porque aí tem uma confusão enorme que acontece no movimento libertário, que é de achar que os filhos são propriedades dos pais. Porque o Hofbauer simplifica isso ali, se não me engano, é no Ética da Liberdade. Mas não são, os filhos não são propriedades dos pais. Os filhos são autoproprietários. O que os pais são tutores. Eles têm o dever de guiar essas pessoas até que elas atinjam a capacidade. E como que eles farão isso? Zelando pela educação, zelando pela saúde, zelando pela alimentação, cuidando dessas pessoas. Para a Cláudia Raia, de uma forma deturpada, de uma forma absurda, nesse contexto nihilista de que não existe mais, tudo é relativo, não existe mais o certo e o errado, tudo é relativo e tal, ela mandar a filha enfiar um negócio ali era algo normal. Isso, segundo a narrativa dela, nem sei se é verdade, tá? Mas, vamos lá. Cuidar do filho vai muito além, não é, de trocar a fralda, de dar banho, mas também vai ensinar deveres morais, passar valores morais. E certamente a sexualização de uma pessoa aos 12 anos não é um valor moral muito interessante a se passar, embora a educação sexual de fato eu não seja contra. Né? Nessa idade a pessoa já tem maturidade para ouvir algumas verdades ali sobre sexo, mas o ato em si não é interessante que a pessoa faça tão nova. E principalmente quando ela é sua filha, tá? Eu já falei que é porque você não é proprietário dela, então pais não são proprietários dos filhos, anotem isso também. Então, esse vídeo já teve 2 pontos.
Consentimento só existe com capacidade e pais não são proprietários dos seus filhos, ou filhos não são propriedade. Os dois pontos que eu trouxe até aqui. Agora vamos lá, agora elementos subjetivos. O seu pai, ele te guia no mundo. O que isso significa? Os seus pais, eles são as pessoas que vão te apresentar o mundo. Eu falo isso, inclusive, no vídeo sobre crianças trans, né, que é igual cachorro vegano. Né? A criança não tem sexualidade, como é que ela pode optar por outra sexualidade se ela não tem sexualidade? Né? Na verdade, isso é tudo fruto de o marxismo cultural constrói ali um relativismo enorme através de ideias de Nietzsche, com Feuerbach e outras bostas aí. E aí nada é o que é, tudo pode ser o que você quiser ser. Então, você pode ser um astronauta, você só não pode ser trans rico, tá? Você não pode falar que você é trans rico, porque aí é complicado. Mas você pode falar como criança que é uma criança trans, porque o menino um dia falou que ele era uma princesa, e a mãe dele achou isso lindo, porque ela tem cabelo azul, e mandou cortar o piu-piu dele. E isso hoje é super aceito. Então você vê que a sociedade tá meio maluca quanto a essas coisas, né? Então temos que nos ater ao que é de fato moral, o que é de fato verdade, o que não pode ser relativizado, né? Já que até os vilões, né? Até Star Wars, a origem da força foi relativizada. Agora a força é fruto de um grupo de bruxas lésbicas. Olha a bosta que a gente tá, cara, que mundo lixo. Mas vamos lá. Os seus pais guiam você pelo mundo e eles te apresentam o mundo. Então, se eles te falam que X conduta é boa, até você confrontar isso de uma forma hegeliana, assim, aparecer ideias que confrontem essa ideia que seus pais te apresentaram, aquilo é a ideia do mundo para você. Boa parte das coisas que eles te ensinaram, você vai carregar por toda a sua vida, porque você vai passar por poucos conflitos quanto àquela ideia. Então, se a sua mãe e seu pai te ensinam que é bom tomar café da manhã, que é bom ir à missa, que é bom beber, né, que não é bom beber durante a refeição, que é bom comer arroz e feijão todos os dias, que é bom comer salada todos os dias. Eles vão te passando ensinamentos, valores que você vai carregar pro resto da sua vida. São questões de costume mesmo. Então, quando você sai do Brasil, lá no Paraguai, por exemplo, não tem arroz e feijão. Né? E aquelas pessoas vivem. Então, culturalmente, eles estão afastados dessa cultura do arroz e feijão. Mas isso não importa. Os pais dele passam os valores que eles têm ali, que no caso seria carne com mandioca. Eles comem todo dia carne e mandioca. E o pessoal mais pobre mesmo come uma torta de milho. Né? Milho com batata e ovo, um negócio assim. Ou mandioca e ovo. Né? Mas assim, o que eu tô falando há uma tradição de valores que é passada dos pais para os filhos. E esses valores, no imaginário do filho, e aí não importa tanto a idade, se ele tem 3 anos ou se ele tem 13 anos, o que importa é o quanto essa ideia foi confrontada no mundo exterior daquele filho, mas no imaginário daquele filho, essas verdades que os pais passam são verdades absolutas. E aí num mundo de relativismo que a gente está vivendo hoje, com essas pessoas inventando esses devaneios, você tem uma situação dessa, né, de uma mãe entregando uma genitália masculina de borracha para a filha introduzir na sua própria genitália, sendo que a filha tem apenas 12 anos. Cara, assim, você tem que ignorar muito tudo que eu falei até agora. Então, eu dei 3 detalhes aqui. Sem capacidade não há consentimento, os filhos não são propriedades e os pais guiam os filhos, certo? Os pais apresentam o mundo para os filhos. Se você ignorar esses 3 elementos básicos de uma lógica de raciocínio utilizada praxeologicamente por mim para analisar esse caso, você vai poder falar assim, sim, ela está ajudando a filha a conhecer e tal. Só um progressista retardado como Peter e pessoas totalmente sem leitura, como os seguidores do Peter, para achar isso normal. Então, gente, isso não é normal. Isso não é. Eu tenho um vídeo aqui também que eu falo do OnlyFans, se é um trabalho normal ou não. É óbvio que o Peter acha que é um trabalho normal. É óbvio. Prostituição também, para ele, é um trabalho normal. Então, ele restringe libertarianismo
a meia dúzia de situaçãozinha ali de PNA, 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 como se fosse matemática. O PNA foi criado pelo Hofbauer para explicar a derivação ética, que inclusive Mises faz. Mas a derivação ética, que depois Roupa vai fazer de forma muito mais clara no livro dele. Mas o Hofbauer pegou o PNA, que inclusive não é nem criação dele, foi criação da Ayn Rand, e usou de forma didática. Olha, isso aqui é uma forma didática de explicar essa ideia aqui. Ótimo, mas que tal aprofundar a ideia um dia, né? Você já tá há 15 anos falando sobre isso. Por que você não aprofunda a porra da ideia? Por que você não vai ler os autores? Pega lá o Ação Humana, lê aquela porra inteira, entende? Vai lá ler Roupa. Vai ler outros, vai ler Nozick, vai ler outros autores. Não fica só nessa porra de ler manualzinho, de ver vídeo de YouTube de 20, 15 minutos ali falando de forma superficial sobre as coisas, tentando fazer a média, tentando ser o lacrador. Porque o que o Peter fez pra mim é a mesma coisa que a Cláudia Raia fez, que eu nem sei se é verdade que ela entregou o vibrador. Então eu não tô falando que ia entregar o vibrador pra filha. Pra mim o que o Peter fez é a mesma coisa que a Cláudia fez no sentido dela falar uma grande merda ali pra lacrar, pra aparecer, pra ganhar público. Isso, porra, foi uma burrice sem tamanho, foi um tiro no pé no caso dela. E espero que vocês tenham o mínimo do discernimento de olhar pra isso do Peter e falar, cara, já deu, né? Já deu, tá na hora de parar de seguir esse cara. Porque assim, pra mim isso já aconteceu muitos anos atrás. Esse relativismo moral ali não começou hoje, não nasceu hoje, tá? Ele já vem dando indícios desde o começo do canal. Os vídeos técnicos sobre economia, assim como ideias radicais, os vídeos técnicos sobre economia eram bons. Todo o resto, quando se fala de ética, quando se fala de filosofia, quando se fala de um assunto um pouco mais profundo, esses caras se perdem e, infelizmente, eles têm muitos seguidores e levam esses seguidores a erro, induzem essas pessoas a erro. E aí as pessoas ficam falando aí, libertário defende pedofilia. Cara, libertário não defende pedofilia. Porque a criança não tem idade de consentimento, ela não tem capacidade de consentir, acabou, não tem como defender pedofilia. Ah, você defende que o Estado faça alguma coisa? Eu defendo que alguém faça alguma coisa para intervir. Se não for parente, se não for vizinho, se não for diretoria da escola ali, não sei quem vai intervir. Assim como eu defendo que os mendigos não sejam assassinados. Mas se matarem um mendigo ali na rua e ele não tiver uma família para denunciar, quem vai intervir? Eu defendo que alguém intervenha. Quem vai criar essa situação de intervenção, de possibilidades, é o próprio mercado. E aí não é comigo. Aí é o próprio mercado que vai entregar essa solução. Mas dizer que tal situação é certa porque não há uma situação definida de quem que vai intervir é um absurdo. Bom, por esse vídeo é só. Se vocês gostaram, deixa o like, siga aqui o canal. A gente tem muito menos seguidores do que esses filhas da puta aí. Doe para o canal aqui ó, em Bitcoin, Lightning Network e em Bitcoin. Tem outras formas de doar para o canal na descrição. Você pode ser membro do canal a partir de R$ 4,99. Tem uma porrada aí de parceiro que você pode comprar ali, hardware wallets, camisetas, tá tudo aí na descrição. E por enquanto é só, pessoal. Valeu!